sobre, primeiramente, uma coisa-chave na jornada, que é a questão do sacrifício. Normalmente, na jornada do herói, nós damos muita atenção a todos os outros aspectos e talvez não exploremos tanto ou a mídia, quando se aproveita da jornada do herói, como no cinema. Vocês sabem que a jornada, enquanto estrutura organizadora de narrativa, está sendo muito bem aproveitada pelo cinema de Hollywood, por grandes diretores de Hollywood. E aí se aproveita todos os elementos da jornada, mas o sacrifício nem sempre é trabalhado com a devida dimensão, porque o sacrifício é um tema-chave na jornada do herói. E o sacrifício nos remete a uma questão que é aquilo que Jung chamou de individuação. O ser buscar se tornar íntegro, buscar se tornar completo. Nessa busca, fatalmente vai haver uma falência. E a falência é do mundo tal como foi concebido e estruturado pelo herói. Esse mundo que cada um de nós concebe, ele é uma formação, uma gestação que vem de muitas fontes. E uma das fontes é a visão de mundo coletiva que a nossa sociedade implantou nos últimos 350 a 400 anos. Uma visão de mundo que tem uma distorção muito grave, que foi colocar como elemento-chave para essa compreensão e significação das coisas uma ênfase excessiva na capacidade que nós temos do entendimento racional. A racionalização excessiva do mundo, a simplificação e o empobrecimento do que é a realidade, nos trouxe vieses muito sérios. Quando, no entanto, você é jogado nos testes da jornada do herói, diante de certos desafios, fatalmente você vai se deparar com a ineficácia e a incapacidade do racional resolver as questões que estão diante de você. Então, nesses momentos em que o herói se vê falido, desprovido de capacidade de resolver os seus problemas, essa necessidade o remete a uma busca interna, onde ele é obrigado e condicionado pelas circunstâncias a estabelecer uma relação de entendimento através da linguagem simbólica, através daquilo que vem do mundo da complexidade e não mais do mundo da simplicidade. Então, nessa busca do complexo, nesse aprendizado rápido, intensivo e dramático, de estabelecer contato com aquilo que não é compreendido de maneira adequada pelo racional, você precisa recuperar os seus recursos interiores de entendimento simbólico da realidade. E isso não é fácil. Não é fácil pelo condicionamento que a sociedade nos impôs. Então, como chegar a esse processo de captação e busca de entendimento do simbólico para você, na sua vida? Aí é que eu ouso colocar como um experimento que pode funcionar para algumas pessoas que têm sintonia com isso, a proposta de um aproveitamento desse método que é o escrita total. Então vamos começar a juntar um pouco a jornada, a proposta do escrita e outros recursos que vão aparecendo durante a nossa fala. Então, a primeira coisa é assim. Uma das formas tradicionais da humanidade de expressar o mundo, inclusive expressar as compreensões simbólicas do mundo, é a narrativa, é o contar a história. O contar a história tem força na humanidade desde que nós nos organizamos como civilização. O conhecimento era passado pelo contar histórias. E esse contar histórias não trazia uma forma apenas de lazer e entretenimento, porque a história era engraçadinha, era interessante. A narrativa trazia conhecimento. Antes dessa forma artificial, quadrada, racionalizada, hermética, de tentativa de compreensão que a ciência faz, com suas normas muito rígidas, o conhecimento do mundo, o conhecimento da realidade, era passado através da história, do contar histórias. Então essa tradição, ela é extremamente forte, ela foi se moldando às circunstâncias e exigências de cada época e continua extremamente forte e válida hoje em dia.
com recursos modernos, mas com aquela conexão na essência do trazer conhecimento através do contar histórias. Como, no entanto, o racional é tão poderoso que na nossa sociedade ele até interfere nos processos criativos, ele tenta controlar os processos criativos e moldar a criação a certas formas que interessam aos donos do poder e não que interessam à ascensão de consciência do indivíduo, a gente perdeu também um pouco do contato orgânico com esse contar histórias. Então, quando eu criei o método Escrita Total, eu não pensava nessas coisas. O método foi gerado para atender uma necessidade muito primária, muito específica, que era assim. Na minha carreira na USP, talvez assim, um pouco teimoso e um pouco ariano, o ariano sempre abre fronteiras, né? Muitas vezes ele dá a cara para bater, mas vai abrindo picadas na mata. Eu decidi de birra que se eu tinha algum papel a cumprir no mundo e algum papel a cumprir na academia, esse papel seria contribuir para reviver e ativar uma forma narrativa muito próxima à ideia do contar histórias que existe no meu campo original, que é o jornalismo, mas que estava bastante esquecido no Brasil daquela época, do final dos anos 80, começo dos anos 90 do século passado. Eu decidi que a minha carreira buscaria manter conexão com esse campo e ativar esse campo. Então fui fazendo mil coisas e me deparei com uma dificuldade que era assim. O meu público, os estudantes de graduação e pós-graduação, é basicamente formado por jornalistas e na pós-graduação por profissionais que já têm experiência de lidar com comunicação pública. Só que, apesar deles se colocarem cada vez mais abertos à ideia de um jornalismo diferenciado, havia uma dificuldade operacional. Eles estavam muito condicionados pela forma narrativa padrão da imprensa comum. E essa forma narrativa tem anos-luz de distância do contar histórias. Então havia uma dificuldade intrínseca nas pessoas de ir a campo e conseguir contar histórias dentro de um padrão que é um padrão jornalístico desse setor específico que é o jornalismo literário. Aí eu percebi que era necessário gerar alguma ferramenta que fosse capaz de estimular a libertação do processo criativo para contar histórias para jornalistas. Então, estudando aqui e avançando nessa maneira de, a Lucy diria, feminina, de criar laços de conexão entre campos de conhecimento, eu fui vendo que havia aqui uma contribuição da neurociência, havia ali uma contribuição da física quântica, havia ali uma contribuição da psicologia humanista, e fui criando os laços de conexão até gerar o Escrita Total. Com esse primeiro objetivo, simplesmente liberar a capacidade de contar histórias narrativamente de jornalistas. Depois, aí movido pela minha inquietude muito masculina de ariano, que está sempre meio descontente com o mundo, eu percebi que deixar isso limitado só a jornalistas que chegam à USP, que é a porcentagem extremamente mínima da população brasileira, seria uma dó, porque haveria um impulso meu para compartilhar conhecimento com outras pessoas. Então, fui fazendo experimentos fora da USP, com pessoas de vários tipos de passado acadêmico, profissional, e vendo que o método também tinha um resultado ali. E a coisa foi ampliando, até que um dia, num espaço de conhecimento, de atendimento psicológico que havia em São Paulo, chamado Everton, que era coordenado pela Lucy, a gente foi dar lá uns cursos voltados para um público mais aberto, e a Lucy, de repente, observou e comentou: puxa, mas isso aqui é um canal também de despertar a consciência. Essa forma narrativa não é apenas algo para contar história, é parte de um processo que abre realmente ao conhecimento e a noção de si de uma maneira muito mais profunda do que se imagina. Então, a partir daí, estimulado por essa observação da Lucy, fui fazendo mais experimentos até que percebi essa conexão mesmo. Depois, mais adiante, estudando muito a Jornada do Herói, vi que esses dois caminhos poderiam casar.
Porque as ferramentas que estão disponíveis no escrito total são ferramentas que vão abrindo a consciência para processos que não são inicialmente nada racionais e nada lineares. O contato com essa função que o Jung chamou de função transcendente, a função de você ter um outro patamar mais elevado de compreensão, de atuação com o mundo e com o simbólico, pode ser despertado por esse processo. Então, como eu gosto de experimentar as coisas e testar, e verificar se elas funcionam ou não, o meu estágio atual de trabalho com a escrita total e com a Jornada do Herói é colocar à prova